Vamos ler então o estudo, o que diz a palavra de Deus. Sabemos que a fé nasce em nós pelo ouvir a palavra de Deus. E normalmente esse ouvir vem inicialmente pela boca de alguém. Um amigo, um familiar, um pastor, pode ser um bispo, ou outra pessoa que Deus usa para comunicar a sua palavra, até que aprendamos a ler, a meditar diretamente nas Escrituras. Mesmo assim, Deus instituiu bispos, pastores, mestres, para pregar e ensinar a sua palavra. Os que a ouvem e creem, recebem as promessas nelas contidas. Porém, o Senhor Jesus deu um aviso muito sério sobre os que ensinam a palavra. Jesus disse assim, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus capítulo 23, do versículo 1 ao 3, depois confira na sua Bíblia. Ele deixou bem claro que há uma enorme diferença entre ensinar a palavra de Deus e praticá-la. E que existem aqueles que a ensinam, ocupam cargos religiosos, falam até corretamente sobre as Escrituras, porém não são exemplos a serem seguidos. Amém? Olhe para mim, por favor. Quando você vai para a escola, quando você vai para a faculdade, você leva o quê? Você leva o quê? Você leva a cabeça, você leva o raciocínio, você leva a inteligência. Ninguém vai à escola levando o coração. O coração você deixa em casa. Porque quando se fala de raciocínio, de inteligência, se fala de espírito. Quando se fala de coração, se fala de alma. Ninguém aprende com o coração. A pessoa aprende com o quê? Com a cabeça. Não é assim? E você vê que muitos não raciocinam na palavra de Deus. Você não pode ficar na dependência do homem. Você não pode ficar na dependência do pastor, na dependência do bispo, na dependência de quem quer que seja. Você tem que estar na dependência 100% da palavra de quem? De Deus. E quando que isso acontece? Quando você raciocina, quando você medita, quando você pensa nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Muitos que até pregam o evangelho, falam de Jesus, das coisas de Deus, às vezes falam uma coisa e fazem o quê? Outra. E para que você não venha se escandalizar com essas pessoas, você precisa ter a sua cabeça na palavra de Deus. Porque quando você tem a sua cabeça na palavra de Deus, você não se deixa levar pela cabeça de quem? De ninguém. É o próprio Deus que vai guiar você, é o próprio Deus que vai conduzir você, é o próprio Deus que vai te orientar. Amém? Claro que quando você vem no culto e você recebe a palavra que sai do altar, aquela palavra é para edificar a sua vida, aquela palavra é para ajudar você. Mas você tem que pegar a palavra e você tem que fazer o quê? Você tem que ler, você tem que pesar, você tem que ponderar, você tem que avaliar aquela palavra no que diz respeito à sua vida. Será que essa palavra aqui está certa? Deixa eu ver aqui o que o pastor falou. Ah, está certo. É a palavra de quem? De Deus. Porque é muito fácil alguém chegar hoje e falar de Deus. Mas será que as obras daquela pessoa, as atitudes, o comportamento daquela pessoa condiz com aquilo que ela está a ensinar? Condiz com aquilo que ela está a pregar? Quantos que nós vimos que pregaram a palavra de Deus e abandonaram a fé? Quantos que nós vimos que estavam na presença de Deus e até eram pessoas que eram referenciais
e de uma hora para outra virou a cabeça e saiu da presença de Deus. Por quê? Porque pregavam uma coisa, mas viviam o quê? Outra coisa. E quando você entende isso, quando você amadurece nesse ponto, você defende a sua fé. Porque você não vai se deixar levar pela cabeça dos outros, pela opinião dos outros. Você mesmo vai conferir aonde? Na palavra de Deus. Deu para entender sim ou não? É só você olhar a vida da pessoa. Será que o que ela fala condiz com o que ela é? Será que o testemunho dela corresponde com aquilo que ela ensina? Com aquilo que ela prega? Quantas pessoas, por exemplo, que chegam em casa e falam de Jesus para a família, e a família não se converte por causa do mau quê? Testemunho dela. Quer dizer, ela fala uma coisa e vive o quê? E vive outra. Ela fala uma coisa. Nós viemos, por exemplo, semana passada, o clamor ao pé da cruz. Eu creio que Deus abençoou. Mas às vezes a pessoa clama, chega em casa e dá um mau quê? Testemunho. Como que o marido vai se converter? Como que o filho vai se converter se ela dá um mau testemunho? Quer dizer, ela fala uma coisa, mas vive outra coisa. Nós temos que pregar aquilo que vivemos e viver aquilo que pregamos. O que você é aqui dentro, você tem que ser aonde? O que eu sou aqui dentro, eu tenho que ser lá fora. Eu não posso chegar aqui para você e pregar uma coisa e fazer outra, e viver outra. O nome disso é o quê? Hipocrisia. Porque a pessoa fala de uma coisa e faz o quê? Outra coisa. Isso acontecia num tempo, nos dias do nosso Senhor, porque os escribas e fariseus ensinavam a palavra, mas eles mesmos não viviam aquela palavra, não praticavam aquela palavra. E por isso que as pessoas ficavam na dependência deles. As pessoas comiam na mão deles. Mas isso não pode acontecer com você. Você tem que raciocinar na palavra de Deus. Você tem que pensar na palavra de Deus. Deu para perceber sim ou não? Quando o pastor fala, quando alguém fala de Jesus para você, então você tem que pegar aquela palavra e você tem que meditar. Será que essa palavra está aqui na Bíblia? É verdade? Está escrito? Amém, é verdade. Então eu vou praticar. Amém? Não adianta você só ouvir a palavra e dizer amém, se você nem o quê? Raciocinou, você não pensou, você não ponderou, você não analisou aquilo que você está o quê? A ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas você precisa pensar nessa palavra, você precisa meditar nessa palavra, não somente aqui. Por exemplo, por que damos o estudo? Porque o estudo é uma forma de você chegar em casa e você ler novamente o estudo, você meditar novamente no estudo, para que você possa desenvolver a sua fé, e que você não seja pego pelas ciladas do diabo, que você não seja enganado pelas ciladas do diabo, porque o diabo, ele luta de todas as maneiras para contaminar a nossa fé. A nossa fé, o que vai nos garantir, ou o que vai nos manter de pé até o dia da volta do nosso Senhor, é a nossa fé. Amém? Diz mais o estudo. Isso responde àquela dúvida que muitos têm sobre alguém que prega ou pregava a palavra de Deus, mas em algum momento age ou agiu de forma o quê? Contrária ao que ensinou. Infelizmente, isso é mais comum do que deveria. Mas Deus o permite para que de uma forma ou de outra a sua palavra seja pregada. Paulo falou sobre isso. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por condenação, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado, o quê? Ou com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará o quê?
salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo. Filipenses 1, do 15 ao 19. Se Deus usou uma jumenta para chamar a atenção de um homem, por que não usaria alguns jumentos por aí para anunciar o quê? O importante é a salvação que resulta naqueles que nele creem. Amém? Então, de uma forma ou de outra, a palavra de Deus está a ser o quê? Há quem pregue a palavra e não viva a palavra. Essa pessoa vai prestar contas a quem? Mas o importante é que, de uma forma ou de outra, a palavra de Deus está a ser falada. Vai que a pessoa que recebeu a palavra se converte. Vai que a pessoa que recebeu a palavra, ainda que aquele que estava a pregar a palavra viva no pecado, fala uma coisa e faz outra. Vai que aquela pessoa que ouviu a palavra, ela se converte a Jesus, ela se entrega para Jesus. O que vale é que a palavra de Deus, o Evangelho, seja anunciado nos quatro cantos deste mundo. Então não se escandalize. Não se escandalize. Isso é normal. Isso sempre aconteceu. Isso sempre acontecerá. Daquelas pessoas, por exemplo, quantas pessoas que você observava, que você dizia assim, poxa, essa pessoa é tão fervorosa, essa pessoa é tão de Deus, de uma hora para outra, ela virou a cabeça e saiu da presença de Deus. Eu não estou a falar sair da igreja, porque sair da igreja é o de menos. O problema é a pessoa sair da presença de quem? Da presença de Deus. E você sabe que a nossa vida é um sopro. A nossa vida é o quê? É um sopro. Se eu não defender a minha fé, se eu não guardar a minha fé, vai que Jesus volta ou eu morro naquela situação. Para onde é que vai a minha alma? Então eu tenho que defender a minha fé. Amém? Mas quando a pessoa ela tem a sua visão voltada para Deus, quando a pessoa tem a sua visão voltada para a sua salvação, ela sabe onde ela quer chegar, que é o céu. A cabeça dela está no céu, porque a nossa cabeça tem que estar onde? No céu. A sua cabeça, a minha cabeça, a nossa cabeça não pode estar nas coisas de baixo. A nossa cabeça tem que estar onde? Você tem o seu trabalho, você tem a sua família, você tem a sua vida, mas você tem que pensar nas coisas do alto, nas coisas celestiais. Eu já falei isso aqui. Se você quer chegar a um determinado sítio, você tem que pensar naquele local, naquele lugar onde você quer chegar. Se eu quero chegar no céu, eu tenho que pensar em quem? Eu tenho que pensar onde? No céu. Deu para perceber sim ou não? Por isso a meditação da palavra, por isso o seu momento de comunhão com quem? Eu até falei isso no Instagram. Tem uma expressão que diz o quê? Quem não tem tempo para cuidar da saúde, vai ter tempo para cuidar da doença. Mas traga isso para a vida espiritual. Quem não tem tempo para cuidar da sua comunhão com quem? Vai ter muito tempo, toda a eternidade, para passar longe de quem? De Deus. Tem gente que dá desculpa, não vou na igreja que eu não tenho tempo. Como que não tem tempo? A Bíblia fala que debaixo do sol há tempo para quê? Para tudo. Então eu tenho que ter tempo, eu tenho que fazer tempo para buscar Deus. A pessoa diz que quer passar toda a eternidade com Deus, mas ela não faz tempo para Deus? Ela faz tempo para ela faz tempo para a família dela, ela faz tempo para o dinheiro dela, ela faz tempo para o trabalho dela, mas ela não faz tempo para quem? Nós temos que ter tempo para Deus, não só, e digo mais, não é só ter tempo, é tempo de qualidade. Não é você pegar a Bíblia ali e passar o olho, não. É você meditar, é você se consagrar, é você buscar. Não é vir só na igreja, amém, graças a Deus. Não, em sua casa, você tem que ter o seu momento devocional com quem? Com Deus. O que é o momento devocional, pastor? É o momento que você está a sós com Deus. Eu duvido que uma pessoa que tem momentos com Deus, intimidade com Deus, eu duvido que uma pessoa que medita onde? Que raciocina na palavra de Deus, eu duvido que ela vai ser enganada. Eu duvido. Porque o próprio Espírito Santo vai o quê? Vai conduzi-la a toda a verdade. É de espírito para... Porque Deus é espírito. Deus é alma e Deus é espírito.
Deu para perceber? E Deus se comunica conosco através do seu Espírito. É o meu Espírito, que é o nosso raciocínio, que se comunica com Deus e vice-versa. Amém? Mas você precisa ter a sua cabeça nas coisas de Deus. Eu duvido que se você tivesse a sua cabeça nas coisas de Deus, o diabo vai te enganar. Eu duvido. Então invista na sua vida espiritual. Coloque em prática, defenda a sua fé, guarde a sua fé, porque você vai precisar dela até o final da sua vida.